Olá, meninos e meninas! Hoje iremos iniciar a nossa quarta aula de arquitetura e organização de computadores. O que nós aprendemos na última aula? Conhecemos a estrutura interna do computador, né? Nós iniciamos com os componentes principais, mas focamos no processador, né? Com as suas arquiteturas, CISC, RISC e os seus componentes, né? Como unidade de controle, lógica aritmética, registradores e barramentos com os seus sinais. Hoje nós vamos iniciar pela memória. As memórias são dispositivos que permitem o armazenamento de dados, tanto temporariamente como permanente. Esse armazenamento pode ser dividido em dois grandes grupos, como memória principal ou primária e memória secundária. A memória secundária nós só vamos aprender os conceitos na próxima aula, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre a memória primária ou principal. É um dos processos ou programas em execução e seus dados são armazenados para serem processados pela CPU ou unidade de processamento central, que é o processador, como nós vimos na última aula. Ela é formada por dispositivos de memória de acesso rápido, que em geral não armazenam a informação quando o computador é desligado. Então, é formada por dois grupos de memória, a memória ROM e a memória RAM. A memória ROM é de somente leitura. É o tipo mais simples que temos. Seus dados são gravados durante o processo de fabricação e não tem como modificar ou apagar o seu conteúdo. Os dados não são perdidos quando o computador é desligado, por isso que ela é uma memória não volátil. Então, essa memória ROM ela se divide em algumas outras memórias, como é o caso da memória PROM, que é um tipo de memória ROM que é programável. Ela também não é volátil. O que é volátil? E o que não é volátil? Volátil é quando os meus dados armazenados se apagam quando o computador é desligado. Quando uma memória não é volátil, eu não vou perder os dados quando o computador desliga, ok? Então, nessa memória PROM, os dados só podem ser gravados apenas uma vez. Aqui nós temos uma imagem representando essa memória. Memória EPROM é uma memória programável, mas apenas de leitura. Ela pode ser apagada por um processo óptico, que esse processo é onde os dados podem ser apagados através de um feixe de luz ultravioleta. Memória E2PROM é uma memória de apenas leitura programável e apagável eletricamente. É um tipo de memória ROM também, que pode ser regravável através de aplicação de voltagem de programações especiais. Esse tipo de memória tem sido utilizado desde a década de 90 para armazenar o seu BIOS, que é o Sistema Básico de Entrada e Saída. A BIOS de um computador é aquela tela preta em que inicializa o seu computador, certo? A tela preta cheia de nomes brancos. E ela também é não volátil. Os dados que são armazenados não são perdidos quando o computador desliga. Aí aqui nós temos a memória Flash ROM. Ela foi introduzida nos anos 80 e a sua tecnologia de apagamento elétrico de dados, né? Ela utiliza essa tecnologia e nós temos como exemplos o cartão micro SD e o pendrive que é utilizado até hoje. Memória RAM é a memória de acesso aleatório. Ela permite operações tanto de escrita quanto de leitura. Ela é volátil. O que é volátil? É quando os meus dados são apagados no momento em que o meu computador é desligado, ou seja, os dados armazenados são perdidos na ausência da energia elétrica. Aqui nós temos uma representação das memórias, né? Memória RAM. Mas ela também se divide em SRAM e DRAM. A SRAM é a do tipo estático. Ela é mais rápida, possui maior custo e consome mais energia do que a DRAM. Ela utiliza a memória cache.
Já a DRAM é a memória do tipo dinâmico. Ela também é do tipo memória RAM e é utilizada na memória principal por possuir baixo custo e consumir menos energia. Aí aqui nós vamos iniciar os módulos de memória, que são conhecidos como pente, o pente de memória. É uma pequena placa que é encaixada na placa-mãe por meio de encaixes, que são chamados de slots, específicos para isso. Aí aqui nós temos o modelo DIP, né? Que ele era usado em computadores mais antigos. E, neste caso aqui, eles eram soldados diretamente na placa-mãe, né? E que por isso era difícil atualizar a memória ou substituição do módulo. Aqui nós temos uma representação do que foi esse módulo. Aqui é o módulo SIM, certo? Esse módulo SIM tinha 30 vias e possuía 8 megabytes de armazenamento. Mas o que são vias? Vias são caminhos que os dados transitam dentro da memória RAM, certo? Aqui eu tenho um outro modelo de módulo SIM, só que aqui nós temos 72 vias, né? E continua com a mesma quantidade de armazenamento. Aqui nós temos o módulo DIMM, como representado na figura. Ele possui contato em ambos os lados e possui 168 vias. Aí aqui nós temos uma representação, né, desses módulos de memória. Podemos perceber que à medida que os computadores foram evoluindo, as suas memórias também foram evoluindo, certo? Com a quantidade de pinos e tudo mais. Aí nós temos a memória cache. O que seria a memória cache? Poderíamos dizer que seria uma memória temporária que se encontra no processador, certo? Ela tem como objetivo otimizar a transferência de dados. No caso, a quantidade de memória cache é o fator que impacta diretamente no desempenho do seu computador. Por quê? Porque ele diminui a quantidade de requisições da CPU para a memória RAM, certo? Aqui nós temos uma imagem com a representação de uma única cache, certo? Então, quando o processador deseja ler uma palavra de uma memória, ele verifica se essa palavra já está na cache. Se estiver, a cache fornece essa palavra para a CPU ou unidade de processamento central, que é o processador, certo? Se não estiver, então um bloco de dados da memória principal é lido para a memória cache. E em seguida, a palavra requerida é entregue ao processador. Percebe-se que entre a CPU e a memória cache, o processamento é bem mais rápido, certo? E quando envolve a memória principal, ela já começa a ser lenta. Por quê? Porque a partir da memória cache, eu já vou direto para a CPU. E quando eu utilizo a memória principal, eu vou utilizar da memória principal, que vai utilizar a memória cache, para depois chegar na CPU. Por isso, torna o procedimento bem mais lento. Então, nós temos aqui uma outra imagem que representa a organização das caches, né? E elas possuem 3 níveis, L1, L2 e L3. Certo? Aqui nós temos a CPU, a memória cache nível 1, memória cache nível 2 e a memória cache nível 3, com a sua memória principal do computador, certo? Então, a memória cache é dividida em níveis. O primeiro nível é denominado cache L1, que é localizado no interior do processador. O nível 2 é conhecido como cache L2. É localizado tanto no interior quanto no exterior do processador. O objetivo é suprir a baixa capacidade de armazenamento da cache L1 e melhorar o desempenho do sistema. Já o nível 3 é denominado cache L3. Esse tipo não é tão comum devido à complexidade dos processadores atuais. Então, podemos concluir que na cache, a capacidade de armazenamento dos níveis aumenta do topo para as camadas inferiores. A velocidade e o custo possuem o sentido contrário, ou seja,
Enquanto a capacidade de armazenamento aumenta do topo para os níveis inferiores, a velocidade e o custo vai mudar dos níveis inferiores para o topo, certo? Então, a cache L1 é a mais veloz de todas e a mais cara também. Por quê? Porque a cache L1 ela já está dentro do processador. Então, a transmissão dos dados vai ser bem mais rápida. Então, o que é que aprendemos hoje? Nós aprendemos sobre as memórias, né? Que elas podem ser divididas em dois grupos principais, que é a memória primária ou principal e a memória secundária, que é o que nós vamos aprender na próxima aula, né? Nós vimos também os tipos de memórias, com os seus módulos de memória, né? Conhecemos a memória cache, que é um dado muito importante para o desempenho do seu computador, né? Aqui nós temos algumas referências, né? Por hoje é só e até a próxima aula.